pessoal, aqui é o Anderson e hoje a gente vai falar sobre um aspecto muito importante da nossa profissão, que é o que a gente faz depois que a gente se forma. Muitas pessoas têm a impressão, quando estão no primeiro semestre, que a única coisa que precisam fazer para poder se tornar biomédicos e poder exercer a profissão de biomédicos é colar grau, é se formar, passar os 4 anos na faculdade e aí apresentar um trabalho de conclusão de curso, defender perante uma banca, conseguir a aprovação, conseguir o diploma, e aí beleza, está apto a trabalhar. Bem, não é bem assim. A gente precisa ter inscrição em um órgão que é extremamente importante, extremamente relevante para o desempenho adequado da nossa profissão, que é o que a gente chama de Conselho Regional de Biomedicina, ou simplesmente CRBM. O CRBM é um órgão que funciona como fiscalizador do exercício da profissão de biomédico. O que isso quer dizer? Que mesmo depois de a gente ter se formado, a gente só pode exercer a profissão de biomédico com autorização do Conselho Regional de Biomedicina. O Anderson, existe prova para fazer o CRBM? Não. A única coisa que você precisa fazer é se formar e solicitar inscrição junto a esse órgão. E por que eu preciso fazer inscrição nesse órgão? Ora, porque o CRBM é para a biomedicina como se fosse a OAB para o advogado. É o órgão que rege a profissão, é o órgão que permite que o profissional possa exercer aquela profissão. E, obviamente, é o órgão que fornece toda a ajuda necessária durante o exercício profissional para essa pessoa. Eu estou mostrando para vocês esse mapa, e vocês podem perceber que a gente não tem só um CRBM no Brasil. A gente tem, na verdade, 6 CRBMs. E a tendência, esse vídeo está sendo gravado em março de 2020, a gente tem 6 CRBMs hoje, mas a tendência é que, com o passar do tempo, mais CRBMs vão se formando. Então, eles são divididos em números, CRBM 1, 2, 3, 4, 5, 6, e esses números eles são dados ao CRBM em decorrência do momento em que eles foram criados. Então, o CRBM 1 foi o primeiro, o CRBM 2 foi o segundo, o CRBM 3 foi o terceiro, e assim sucessivamente. A gente está vendo que o CRBM1 abrange essa região aqui, alguns estados da região sudeste, mais o Mato Grosso do Sul, porque, como a gente já tinha discutido em sala de aula, o primeiro curso de biomedicina foi formado no estado de São Paulo. Então, o primeiro curso foi aqui, o segundo curso de biomedicina do Brasil foi na UFPE, Recife. Então, o CRBM2 está aqui, abrangendo todos os estados da região Nordeste, inclusive o estado do Ceará, que é onde a gente está. Então, o que isso significa? Que para aqueles de vocês que se formarem e forem exercer a profissão de biomédico em qualquer um dos estados do Ceará, vai precisar ter inscrição junto ao CRBM2. O Anderson, quando me formar, eu já decidi. Eu quero trabalhar com a imaginologia no Rio de Janeiro. Beleza, não precisa fazer inscrição no CRBM2, mas se vai exercer a área de atuação lá, precisa ter inscrição no CRBM1. Resumidamente, se você decidir exercer a profissão de biomédico, que é o que se espera de você quando você se forma em biomedicina, você precisa ter inscrição em pelo menos um desses CRBMs. E o que vai definir a qual CRBM você vai ter inscrição vinculada é o lugar que você vai trabalhando, porque os CRBMs, como vocês podem ver, possuem jurisdições bem determinadas. Anderson, o que você quis dizer com pelo menos um? É possível ter inscrição em mais de um CRBM simultaneamente? Sim. Teoricamente, é possível ter inscrição em todos eles se você quiser. Agora, isso não faz sentido, a não ser que você esteja desempenhando algum papel, alguma função como biomédico em que você precise estar trabalhando em pelo menos um dos estados de cada uma dessas áreas. Então, normalmente o que acontece é, eu estou trabalhando aqui em Juazeiro do Norte, então tenho inscrição no CRBM2. Não, me mudei para Maringá, no estado do Paraná. Beleza, então cancelo minha inscrição no CRBM2 e faço a minha inscrição no CRBM6. O CRBM6 foi o último que foi criado, no ano passado. O estado do Paraná se desvinculou do CRBM5, tudo isso aqui era CRBM5. O estado do Paraná se desvinculou e criou o seu próprio, e essa é a tendência que a gente espera para o futuro. Quanto mais biomédicos vão se formando e trabalhando nas unidades da federação,
Mas independência os estados vão criando, o que significa dizer que no futuro próximo a gente vai ter um CRBM para o estado do Ceará, um CRBM para o estado do Piauí, um CRBM para o estado da Bahia e por aí vai. Mas hoje, da maneira como a gente tem, né, a gente tem vários estados aí em uma mesma região. Isso dá para nós, pelo menos aqui em Juazeiro do Norte, onde a gente está, isso dá para nós alguns prós e alguns contras. Quais são os prós? Ora, para quem tem inscrição no CRBM2, está apto a trabalhar em qualquer um desses estados aqui. E não é incomum aquela situação em que tem um cara que está trabalhando aqui em Juazeiro do Norte e está trabalhando também em algumas cidades do interior do Pernambuco. Não é incomum a situação em que o cara pode estar trabalhando, sei lá, aqui em Beberibe e está trabalhando simultaneamente aqui em Natal, no Rio Grande do Norte. Então, essa possibilidade existe. E tendo em vista que todas essas cidades, todos esses estados pertencem ao mesmo CRBM, para você trabalhar simultaneamente em mais de um estado, se eles pertencerem à mesma região de jurisdição, você só precisa ter uma inscrição. E por que é vantagem ter só uma inscrição para mais de um estado? Ora, porque para cada inscrição a gente paga uma anuidade. Então, a anuidade, pelo menos nesse ano, estava girando em torno de R$ 500. A gente pode pagar esse valor de uma vez só, com desconto, ou pode parcelar, se não me engano, é até 5 vezes. Esse pagamento que a gente faz ao CRBM é importante porque permite que ele contrate funcionários, que ele contrate fiscais, pessoas que vão ajudar a profissão do biomédico a estar sendo exercida de maneira adequada na sua jurisdição. Então, se eu estou trabalhando em 2, 3, 4, 5 lugares, mas eles todos pertencem à mesma região, eu só preciso de uma inscrição. Anderson, e se eu estiver trabalhando aqui em uma cidade no sul do estado da Bahia e uma cidade aqui no norte do Espírito Santo? Ora, mesmo que sejam cidades vizinhas, como pertencem a jurisdições diferentes, então nessa situação você precisa ter 2 inscrições e, consequentemente, pagar 2 anuidades. Se você não tiver pagando a anuidade para um deles, se você estiver trabalhando em uma região para a qual você não tem vínculo ao CRBM, isso é exercício ilegal da profissão e pode te trazer consequências sérias, consequências que a gente vai ver aí ao longo dos nossos próximos encontros, ao longo das nossas próximas aulas. Então, resumidamente, foi o que a gente viu até agora, que o Conselho Regional de Biomedicina é o nosso órgão fiscalizador e que permite que a gente exerça a profissão de biomédico em troca do pagamento de uma anuidade. A gente tem no Brasil 6 CRBMs, e para nós que estamos aqui no interior do estado do Ceará, a nossa área de jurisdição é a área de jurisdição do CRBM 2. O Anderson, você disse que tem um CRBM que compreende uma área grande, mas do estado tem prós e contras. Você falou do pró, qual é o contra? Nosso contra aqui em Juazeiro do Norte é que a sede do CRBM2 é em Recife, Pernambuco. O que significa dizer que, eventualmente, pelo menos os nossos documentos vão ter que chegar lá. Então, o CRBM2 só tem em Recife? Não. Essa última gestão do CRBM2 trouxe principalmente para a gente aqui em Juazeiro do Norte, muitas comodidades. A principal delas foi a criação do que a gente chama de seccionais. Então, eu vou passar aqui para o site do CRBM2. Então, o site é esse, crbm2.gov.br. Essa daqui é a página inicial do site, e é aqui que você se comunica com o CRBM. Você não precisa necessariamente ir até lá pessoalmente para conversar, Obviamente existe contato online para tudo, tem e-mail, tem grupo de WhatsApp, então é bastante fácil conversar com os responsáveis pelo CRBM, principalmente no momento que a gente vive hoje. Então, a gente tem seccional no Ceará hoje, além da sede em Recife, e se porventura você precisar resolver algum problema pessoalmente com o CRBM, em algumas situações pode ser mais fácil ir para Fortaleza do que ir para Recife, e aí é possível resolver as suas pendências lá. O que o CRBM pede da gente quando a gente se forma? A gente precisa fazer o que a gente chama de inscrição
junto ao CRBM. Inscrição junto ao CRBM, né, é um cadastro que você faz junto ao órgão regulamentador, em que você prova para o CRBM que você é biomédico e que você está apto a exercer, seja lá qual for a área que você vai exercer. Quando a gente clicar aqui nessa aba de serviços e passa para requerimentos, a gente vai chegar nessa página aqui e aí a gente vai ver, eu vou chamar a atenção para vocês para dois tópicos importantes aqui, duas opções importantes que aparecem para a gente, que são inscrição definitiva e inscrição provisória. A inscrição é o cadastro que você faz junto ao CRBM para poder trabalhar e exercer a profissão de biomédico. Existe uma inscrição que ela tem uma data de validade pré-determinada, que é a provisória, e existe uma inscrição que é definitiva, que é aquela que você vai fazer uma vez só e ela vai durar enquanto você estiver exercendo a profissão. A inscrição provisória a gente solicita naquela situação em que a gente colou grau, a gente já se formou, mas a gente ainda não tem diploma. Isso pode acontecer porque o diploma não é emitido exclusivamente pela instituição de ensino, né? No nosso caso, não é só a Unileão que emite o diploma, é preciso um parecer do Ministério da Educação. Então, quando vocês recebem o diploma de vocês, ele vem carimbado e assinado direitinho por representantes do Ministério da Educação, que reconhecem que ele é um curso de graduação em nível superior, para você poder exercer a profissão de maneira adequada. Esse processo em que a universidade manda o diploma para o Ministério da Educação, eles validam o diploma e mandam esse diploma de volta para a gente, pode demorar aí de 60 dias, até mesmo 4 meses em algumas situações. Então, para que você não passe 4 meses desempregado porque não tem diploma, é possível solicitar junto à universidade, assim que você cola grau, um certificado de colação de grau, que é um documento que não é o diploma, mas que prova para fins legais que você já é biomédico, que você já se formou. Então, esse documento não é um documento definitivo. Então, com ele, você não consegue solicitar uma inscrição definitiva, mas consegue solicitar uma inscrição provisória. E aí você manda o documento para o CRBM junto com o envio dos dados da inscrição provisória, e aí você vai ter um cadastro junto ao CRBM que tem prazo de validade de 1 ano. E aí é tempo mais do que suficiente para você receber o diploma e solicitar a inscrição definitiva. Anderson, eu sou obrigado a fazer inscrição ao CRBM uma vez que me formo? Não. Mas você é obrigado a fazer inscrição ao CRBM se você se formar e atuar como biomédico. O que é atuar como biomédico? É exercer a profissão. É trabalhar de alguma maneira com análises clínicas ou qualquer outra área de atuação do curso, devidamente regulamentada, em que você vai estar trabalhando e assinando documentos, trabalhando e emitindo laudos, pareceres técnicos ou documentos similares. Então, para fazer qualquer coisa do tipo, é preciso sim, é obrigatório o cadastro junto ao CRBM. Mas e se eu me formar e ao invés de começar a trabalhar, eu começar a fazer um mestrado? Para isso, você não precisa do cadastro ao CRBM. E se eu terminar o mestrado e começar um doutorado? Para isso, você também não precisa do CRBM. Mas e se eu terminar o curso de biomedicina e me tornar um revendedor da Mary Kay? Sei lá, né? Pode acontecer. Não, a situação ideal, né? Você está investindo aí 4 anos do seu tempo de vida, está investindo dinheiro, está investindo neurônios para poder se formar biomédico. A gente espera que você exerça a profissão quando você se forme. Mas, se acontecer de você se formar e estar trabalhando com qualquer outra coisa, vou ser vendedor de carro, vou trabalhar num shopping, vou ser autônomo. Nessas situações você não precisa do CRBM. Quem precisa do CRBM de fato é quem está exercendo a profissão. Então existe a inscrição provisória, que tem duração de 1 ano, e que você solicita quando você ainda não tem o diploma. E existe a inscrição definitiva, que é aquela que tem duração indefinida, né? Ela vai durar enquanto você estiver pagando a anuidade ano após ano, e você solicita ela uma vez que você tem o diploma em mãos. O CRBM é um tipo de órgão regulamentador da profissão, mas ele não é o único. A gente viu que existem 6 CRBMs no Brasil. Eles, embora sejam independentes um do outro, todos eles se submetem a um órgão maior,
que é o que a gente chama de Conselho Federal de Biomedicina, ou simplesmente CFBM. Então, existe um site para o CFBM também, né? cfbm.gov.br. E aí, qual é a principal diferença do Conselho Federal para o Conselho Regional? Ora, além do fato de que regional são 6 e federal é apenas 1, o Conselho Federal ele é o órgão maior. Ele é o órgão que é o regulamentador da profissão de biomedicina. Então, hoje nós temos 30 áreas de atuação por conta de atuação ano após ano do CFBM. A gente mantém essas áreas de atuação por conta da atuação dos profissionais que trabalham no CFBM. E a gente tem um código de ética da profissão de biomédico, porque é o Conselho Federal de Biomedicina que emite esse documento. Então, ele regulamenta a profissão do biomédico e ele está em uma instância superior a todos os conselhos regionais. A gente não tem contato direto com o CFBM, a gente tem contato com os conselhos regionais e os conselhos regionais têm contato com o Conselho Federal. Mas é possível visitar a página do Conselho Federal, é possível ver direitinho como é que eles atuam, regulamentação da profissão, notícias, eventos, enfim, é uma página que eu convido vocês a visitarem porque traz muitas informações interessantes e em muitas situações pode inclusive tirar algumas dúvidas de vocês, que vocês têm fundamentos e querem tirar aqui pelo site do próprio Conselho Federal. Então, a aula de hoje é basicamente isso, para a gente entender quais são esses órgãos regulamentadores. Espero que tenha sido produtivo. Se tiverem qualquer dúvida, não deixem de me perguntar. Muito obrigado a todos vocês, e de em paz, que o Senhor vos acompanhe.